E eu já agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Jesus é maravilhoso. Vale a pena. Aleluia. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Povo de Deus, em breve nós estamos fazendo aqui um culto infantil. Muitas vezes a gente já observou que crianças têm grandes talentos, mas muitas vezes na igreja não tem um culto apropriado para as crianças, e está faltando. Agora, quando tem um culto de criança, os adultos têm que estar presentes, apoiando as crianças também. Jesus falou que é das crianças que sai o perfeito louvor. Aleluia. É muito lindo ouvir uma criança adorando ao Senhor, como a irmã Noemi, Emily e tantas outras crianças. Então a gente vai marcar um dia. Eu quero ouvir Pedro também, né? A gente vai marcar um dia. Os adultos vão ficar somente dando lugar na terra, né? E deixar as crianças trabalhar. Amém? Daqui a pouco eu quero ouvir ainda a jovem Emily adorar o Senhor. Vai dar tempo para todo mundo, não se preocupe. Amém? Povo de Deus, eu vou trazer uma breve palavra do Senhor nessa noite. No livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 14 adiante, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogenitura, porque pensei que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Senhor Espírito Santo, neste momento nós te pedimos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor, porque o que seria, Senhor, de cada um de nós, Senhor, se não fosse, Senhor, a tua presença, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, e a cada um, Senhor, que vai ouvir estas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tem um tema que eu posso colocar aqui, esse tema seria a ingratidão de Esaú. E a ingratidão tem sido um dos maiores pecados da atualidade. Por mais que você faça alguma coisa pelaquela pessoa nunca reconhece. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre esse personagem, Esaú, a gente vai entender um pouquinho a história dele. Eu vou falar pouco do seu irmão, de Jacó. Hoje, o meu alvo agora é sobre Esaú. Olha só a conduta dele no versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano. Ou seja, profanar significa tratar com irreverência, desonrar, ofender.
não levar em conta as coisas de Deus. Esse homem, que era fornicador, vivia na prostituição, que não tinha compromisso com as coisas de Deus, era justamente esse homem que a Bíblia diz que o pai mais amava. Agora vamos entender um pouco lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25 e o versículo 28. E amava Isaque a Esaú, vírgula. Por quê? Olha a resposta. Porque a caça era de seu gosto. Vê só, pessoal. Isaque, a Bíblia diz que ele orou instantemente, porque a sua mulher era estéril. Quando Isaque casou, ele tinha 40 anos e ficou 20 anos orando, e com 60 anos foi pai. Ele tinha recebido a promessa do Senhor, que ele ia ser uma bênção, que ia ter filhos, etc. Mas a promessa de Deus só cumpre na minha vida e na sua vida quando a gente começa a levar as coisas na sinceridade. Tem muita gente que diz assim: o Senhor me prometeu, eu agora vou ficar sentado, vou dormir numa rede porque eu tenho promessa de Deus. Não é bem dessa forma. Para que o milagre aconteça, você também tem que estar na presença de Deus. E não diz a palavra que a sua esposa Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ora, Esaú foi o primogênito. Quando a pessoa se torna um filho primogênito, ele se torna um filho honrado, uma posição privilegiada. Esaú, ele estava como primícia, ele foi o primeiro. Então, e além de ser o primeiro filho, era o filho mais que o seu pai o amava. Agora, em muitas descrições da Bíblia, nós encontramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não era para ser Jacó, era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Mas por que não foi o Deus de Esaú? Ficou o Deus de Jacó. Sabe por quê? Por causa dele mesmo. Existem muitas coisas que muitas vezes nós fazemos transferência para o outro, mas muitas vezes não entendemos que os erros é nós que cometemos. E aqui nós encontramos a palavra de Deus, que nós lemos que Esaú era um camarada, que ele, além de ser um prostituto, um fornicador, era uma pessoa profana. Ele não levava em conta o que Deus falava sobre Deus. O Esaú de hoje não quer nem saber de igreja. O Esaú de hoje, se chamar ele para outro lugar, ele vai, mas quando o assunto é igreja, não quer nem ouvir. Se uma pessoa pregar para ele, é mesmo, a pessoa em vez vai pregar e acaba saindo de lá com raiva, porque o Esaú gosta de debochar. Isso era a conduta desse homem. Mas a Bíblia diz que o seu pai o amava mais do que o seu irmão. Agora tem um porém. O porquê? Porque a caça era de seu gosto. A hora em que Isaque queria comer o guisado, Esaú ia lá e pegava, preparava uma caça, ajeitava o guisado e dava para ele. Tem muitos pais, cuidado com a oferta que você recebe do seu filho.
Se este camarada chamado Esaú, se ele não tinha temor a Deus, de acordo com a hermenêutica, ele é capaz de tudo. Eu imagino, é eu que estou dizendo, pela conduta de Esaú, eu acredito que uma das caças que ele fazia, talvez seja uma caça que ele vem pegar até dos outros. Esaú gostava do negócio mais fácil. Daqui a pouco vocês vão entender que ele gostava do negócio fácil. Se Esaú saía para caçar, para fazer um guisado, se ele visse uma caça do vizinho, ou eu vou lá, vou pegar aquele animalzinho dali do vizinho, tá? É mais fácil. Se ele pega uma coisa que não é dele, é considerado furto. Mas Isaac não queria nem saber de onde vinha. Isaac, quando via aquele negócio bem preparado, Isaac se iludia. Cuidado, senhores pais, quando seus filhos forem dar algum presente, imagine, se ele não trabalha, se ele não faz nada, de repente, meu pai ou minha mãe, eu comprei esse presentão para a senhora. Da onde veio esse dinheiro? O que foi que tu fizeste? Porque quando eu era pequeno, eu me lembro que no ano de 1978, ou foi 79, que agora não me lembro, eu cheguei com uma caixa de lápis de cor, pequenininha. Eu disse a verdade à minha mãe: essa caixa aqui eu ganhei na escola. Minha mãe olhou para mim e disse: amanhã eu vou lá para saber. Eu pensava que ela não ia, mas ela foi. Quando chegou lá, meu filho chegou com essa caixa de lápis de cor. Não era nem caixa de lápis de cor da grande, era pequenininha. Aí foi que todos os alunos aqui ganharam a caixinha. Foi, tá bom, tá certo. Por que não? Porque se fosse de outra forma, ele sabia o tratamento que iria ter lá em casa. A gente temos que ter vigilância, cuidado com as ofertas que entram. E olha, eu sou sincero, eu aqui na igreja, viu, e não recebo dinheiro sujo da mão de ninguém. Eu prefiro me sacrificar de um jeito ou de outro, mas eu não recebo dinheiro sujo. Como já houve pessoas: pastor, vou lhe promover na igreja, vou lhe fazer isso, aquilo. Fica com teus dólares para lá, eu não quero nem saber. Deus me livre, sangue de Cristo me proteja desse mal. Mas chegava Esaú, olha que Isaquinho, Isaac nem queria nem saber de onde é que era, só sabe que ele trouxe ali o guisado. Cuidado, vamos vigiar. Agora veja só o que acontece. Vamos entender um pouquinho porque ele gostava das coisas fáceis. Versículo 26. 29. E Jacó cozeira. Não, peraí. Vamos continuar versículo 28. E amava Isaac Esaú, porque a caça era de seu gosto. Deixa eu ler um versículo aqui que vem na minha memória. No livro de Êxodo 23, o versículo 8. Lembrei agora. Êxodo 23 e o versículo 8. Olha só o que diz: também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Olha só, tem presente, tem oferta que faz o quê? Faz com que a pessoa, o que tem vista, fique cego. Perverte até a palavra do justo. Mas tu não dissesse que ia fazer isso? Foi, mas
senhor entende, né? Aquele dinheiro que é forte, um dinheiro daquele é difícil recusar. Não, minha gente, não se venda. Olha, não se venda. Cuidado que tem muita gente, principalmente, tá chegando os políticos por aí, tá chegando de todo jeito, viu? Aí muitas vezes vem para a sua vida, muitas vezes só para persuadir, mudar teus pensamentos, mudar os teus princípios. Às vezes a pessoa não quer, mas fulano vai dar isso, e o pastor não quer, fulano não quer. Tem gente, nessa época de política, tem muita gente que é justo e acaba se vendendo, acaba se trocando, acaba botando. Gente, o presente cega os que têm vista. Aqui nós encontramos que Esaú, toda vez quando levava o guisado para o seu pai não queria saber a origem, queria saber do comer ali, queria saber daquele presente, aonde ele estava enganado. Mas tem uma coisa, não? Tem muitos pais que só conhecem o filho dentro de casa e não conhecem fora de casa. É bom você pegar o seu filho, a sua filha, colocar no canto da parede, assim como aconteceu comigo nos anos 70. Minha mãe disse: eu vou saber da onde vem essa origem dessa caixa de lápis de cor. Eu não tremi, eu sabia que eu estava certo, viu? Nós temos que ver isso. A gente não sabe. Agora, por quê? Existem muitas pessoas no mundo do crime fazendo tudo quanto é errado. Alguns princípios os pais são culposos. Por quê? Chegou com um negocinho, olha, eu achei, minha filha, coloca lá dentro. Olha, pai, eu achei R$10. Opa, tá bom, vai ali comprar de pão. Olha, aí vai alimentando a pessoa de uma conduta totalmente diferente. Olha, eu achei isso aqui, aonde foi? Eu vou saber. Coloca o seu filho na presa. Não caia não, tem criança que é mais esperta do que adulto. E a Bíblia diz que nós temos que cortar o mal pela raiz, desde o começo, nós temos que cortar logo. Mas vamos continuar aqui com a passagem. E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ora, a profissão de Jacó não tinha nada a ver com o guisado. Ele era um fazedor de tendas. Mas como ele teve fome, Jacó ele fez um guisado. Ele fez aquilo que não é a profissão dele, mas pela necessidade ele fez. O guisado saboroso para ele comer. Aí já vinha Esaú do campo. Se ele veio do campo, ele veio do trabalho. Todo trabalho existe uma recompensa. Provavelmente ele já vinha com alguns animalzinhos que ele podia muito bem preparar o seu guisado. Mas ele ainda tinha que botar a lenha no fogo, ele ainda tinha que preparar. Aí ele, mesmo ele com os animais para fazer aquele guisado, ele disse: não, sabe de uma coisa? Está um cheiro tão gostoso, o guisado que o meu irmão está fazendo, eu vou pegar o mais fácil. Meu irmão Jacó, me dê aí esse teu guisado aí, que eu estou com fome. Aí imagina, vê só como diz a palavra. E disse Esaú a Jacó, no versículo 30: peço-te, me dê de comer desse guisado vermelho, porque estou tão cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Versículo 31. Então Jacó disse: vende-me hoje a tua primogenitura. Está pensando que Jacó era um besta qualquer? Ele sabe o preço que pagou para fazer o guisado para ele se alimentar. E é chegar assim, porque é irmão, ei, me dê aí o teu guisado, Cuidado que tem muitas vezes, tem irmão que faz isso, viu? Já quer pegar prontinho, Vai fazer o que eu fiz? Não, eu estou cansado, eu estou com fome. Não, quer pegar fácil, é Esaú. Não.
Não tem nada para dar aqui não. Agora foi uma negociação. Quer vender a tua primogenitura? Aí é quando Esaú diz, no versículo 32, eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Sabe o que Esaú estava dizendo? Eu quero saber de nada. Eu estou com fome, pronto. Eu quero comer, pronto. Isso me serve de nada. Olha o lugar que ele estava. Ele era um filho querido do pai. Ele era um filho honrado. Ele era o primogênito. Onde ele passava, o pessoal dizia: aquele ali é o primogênito de Isaac. Ele tinha nome, mas ele, por se tratar de ser um fornicador, de ser um profano, eu quero lá saber de nada disso. Quer saber que eu estou com fome, pronto. Prazeres momentâneos. Uma coisa que podia muito bem ele se utilizasse de outra comida, que barriga engana com qualquer coisa, comia qualquer coisa, mas não abria mão daquilo que Deus deu a ele. Eu quero dizer para vocês que tem muita da gente que poderia estar aqui nas cadeiras sentada, mas não deram valores. Isso aqui, minha gente, é um privilégio. Ser crente é privilégio. Está na igreja, está adorando ao Senhor. Quantas pessoas não abandonaram a igreja em troca de quê? De prazeres momentâneos. Deixaram a igreja por qualquer coisa. Rapaz, eu não sei se eu, às vezes até por uma picada de bebida, por uma prostituição, por qualquer negocinho, deixa Jesus. É tão fácil. Gente, pare para pensar, o lugar em que você está é santo. Glória a Deus. Olha, Jesus, Ele chamou a gente e separou nós para nós servirmos a Ele. Quem era nós antes de servir a Deus? Quem era a gente? A gente não servia para nada. Era uma folha seca pelo meio do mundo. E hoje, quando a gente olha para a gente, Jesus, faça uma análise. Quantos amigos seus já morreram? Não existe mais. Por quê? Porque foram por prazeres momentâneos, foram para outros caminhos. Era para estar na igreja adorando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente no sistema penitenciário arrependido porque era para estar na igreja e não está. Tem outros que estão nos hospitais, tem outros que são portadores de HIV, da AIDS, porque saíram dos caminhos do Senhor. Aí a gente está na igreja, está servindo ao Senhor, aí de repente, eu quero lá saber de Cristo. Olha, pare para pensar 2, 3 mil vezes para você deixar o seu lugar. Eu fico incrível com esta geração da pós-modernidade que nós estamos vivendo. O povo muitas vezes está tão assim. A pessoa é crente, está servindo ao Senhor, de repente faz uma amizade lá fora, de repente, eita rapaz, viu? Aí aquela amizade vai arrastando você para o mundo, aí você vai saindo do lugar que você não era para ter saído. Deixa eu falar um negócio. Toda igreja existe problemas. Todas. Porque aqui nessa terra, a igreja que não vai haver problema é aquela lá no reino dos céus. Ali não vai ter não. Ali vai ser só bênção. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu não vou para aquela igreja não, por causa de fulano. Eu vou sair porque eu não gostei daquele pastor não. Eu vou sair porque aquele presidente. Gente, você está servindo a Cristo. Dependendo de qualquer igreja que você esteja, você está servindo a Jesus. Isso é o mais importante. Não saia do seu lugar. Glória a Deus.
Não saia. Ora, aqui já basta que esse moço Esaú já era um profano. Esaú já vivia na vida errada. Aí quando falou em vender a primogenitura, ele disse: eu entrego agora. Já estava fraco na fé, já não queria saber mais de negócio de crente, não queria mais saber de nada. O que é que tu quer, Jacó? Não, quero. Vende tua primogenitura. Agora mesmo eu quero saber de primogenitura. Desprezou um lugar tão importante, um lugar cobiçado, um lugar de honra, pelo pratinho de comida. Meu Deus! Mas eu imagino que naquela época não foi somente de boca, não, viu? Não, porque é irmão, tá certo, os dois estavam ali, né? Tá bom. Tu jura? Juro. Mas nessa, imagina agora, é eu que estou falando. Eu imagino Jacó. Jura? Jura. Assine aqui, ó. O que? Assina aqui passando a sua primogenitura para mim, porque eu tenho que ter prova na mão. E Esaú, eu quero saber. É para isso, oxe, for por isso eu assino na hora. Agora veja só, pessoal. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Mas a última parte do versículo 34 é de arrepiar-se. Por quê? Aqui diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui não diz que ele negociou. Aqui diz que ele desprezou. Como é que a pessoa pode desprezar um lugar tão importante como este lugar? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele nunca valorizou. Verdade, Jesus. Às vezes acontece, mas tu está sabendo, aquele irmão da igreja assim, rapaz, ele saiu da igreja. Foi. Mas antes de sair da igreja, ele já estava fazendo o que era de errado lá fora. Já estava fazendo tudo quanto é de errado, mas saiu da igreja. Ele já estava dentro da igreja, mas ele já estava no mundo. Porque o que fala para nós não é a nossa boca, é as nossas atitudes, as nossas ações. Ela fala mais do que a nossa boca. 30% diz as estatísticas que é só boca. 70% são atitudes, são ações. Então o que eu quero dizer? De boca todo mundo é bom. Agora bora ver na hora de chegar junto, na hora de ajudar.